E hoje nossa entrevista é com Toninho Coelho, ele que nasceu aqui em Governador Valadares, já foi vice-prefeito, presidente da FUNSEC, da Associação Comercial, é membro da Academia Valadarense de Letras, já escreveu alguns livros e publicou. E hoje ele está aqui para contar mais sobre um livro que ele acabou de publicar, que se chama Vovô, Me Conta a Sua História. É isso, Toninho? Esse livro foi motivado pelo um questionamento da minha neta, de 2 anos, um ano e poucos meses, que através da mãe, que é uma pessoa muito preparada, diretora de uma escola federal em Montes Claros, que me mandou um questionário para me falar sobre meus avós, sobre meus pais, sobre a minha pessoa. E qual que é o objetivo disso? É que muitas vezes, entendeu, Vanilson? Por exemplo, eu não conheci meus avós. Pouco eu sei das histórias deles. Mas, então, esse livro, né, esse questionário que minha netinha me mandou, foi justamente para mim responder, para que ela possa já na adolescência, já adulta, ela saber da minha história. A história do vovô Toninho. E aqui você não conta só a sua história, né? Não, achei tão interessante o questionário, que eu resolvi, então, escrever um livro em cima daquelas perguntas. Então, são diálogos feitos entre eu e a Milena, a menininha, quando ela me pergunta quem foi seus pais, quem foram seus avós, que tipo de relacionamento você teve, como é que foi sua vida profissional, como é que foi sua vida amorosa. De onde vieram? Quais foram as suas namoradas, toda a história. Então, eu tive que escrever isso tudo, né? E a história é longa, né? E a história é interessante porque realmente eu estou com 76 anos, iniciei a minha carreira profissional muito cedo e, de fato, é uma experiência muito rica. E com isso, eu acho realmente muito interessante passar para a geração futura aquilo que aconteceu no passado. Né? As dificuldades que nós tivemos, o sucesso que nós tivemos, as vitórias. Esse Vovô Me Conta a Sua História já era o título ou você que colocou o título no livro? Uma holandesa, uma escritora holandesa, ela que concebeu este questionário. E nesse questionário o título é Vovô Me Conta a Sua História. O vovó me conta a sua história. Porque a ideia é eu escrever minha história, né? A Miriam, minha esposa, escrever a história dela. A mãe da Milena, né, a Marcela, escrever a história dela, para depois, né, mais tarde, conhecer avós, né? Dos avós. Principalmente dos avós, né, na verdade. Então, Ô, Toninho, e aqui você escreveu sobre tudo, desde que chegaram em Valadares, dos seus pais, dos seus avós? O questionário, Vanilson, ele é interessante porque eu vou só falar aqui, são 9 capítulos. O primeiro é a pergunta, me fale sobre a sua infância. Eu tive que falar tudo sobre a minha infância, aqui em Valadares. Depois me fale sobre seus pais e avós. O mais interessante, Vanilson, é o seguinte, é que eu descobri que a minha avó materna, Júlia, é descendente de índio. A minha bisavó foi pega-laço. Então, na minha família, a gente tem alguns... Meu pai era de origem portuguesa, né? Meus avós paternos eram portugueses. Mas na minha família tem irmãos, irmãs, que têm caracterizadamente sangue de índio. Indígena, né? Interessante. O terceiro capítulo fala sobre a minha família, que é uma família de 10 pessoas, né, 10 filhos. Depois, o capítulo 4 é me fale sobre crescer e chegar à vida adulta, né? O 5º, me fale sobre o amor. O 6º, me fale sobre ser avô, né? O que representa ser avô?
Que a Milena já é a terceira. Hein? A Milena já é a terceira neta. É a terceira neta. Terceira neta. Depois me fale sobre os seus hobbies, né? O que o senhor gosta, o que o senhor gosta de fazer, essas coisas todas. E o capítulo 8º é me fale sobre quem você se tornou. Né? E o capítulo final, que é o 9º, agora fale sobre nós dois. Né? O que o senhor representa para mim e eu represento para você. Tem uma coisa interessante aqui na história que é o seguinte. A minha família, meus antepassados, eles vieram de Portugal no século XVIII atrás de ouro e diamante, que era a época do ouro e diamante no Brasil. Milhares de portugueses vieram para o Brasil naquela época. E entre eles, meus antepassados. O meu antepassado, acho que meu bisavó, foi até companheiro do Tiradentes. Tem muito tempo mesmo. Tem muito tempo. Aparentemente tem muito tempo, mas não é muito tempo, porque são algumas gerações não muito longe, não é verdade? Pois bem, eles vieram atrás de ouro e chegaram em Goiânia. Então, o mais interessante é o seguinte, eu sempre tive um fascínio muito grande por diamante. Eu nunca entendi aquilo, entendeu? Eu sempre gostei de diamante. Tanto que aconteceu um fato interessante na minha vida, é que eu li uma determinada época um livro, a história de um inglês que, com a mão na frente e outra atrás, em Londres ele partiu para a África do Sul atrás de diamantes. E a história é muito interessante porque ele conta, é uma história real, e ele conta os detalhes, aonde é que ele achou os diamantes e tal, porque, quem não sabe, a África do Sul é o maior produtor de diamantes do mundo, entendeu? E eu estudei aquilo, achei aquilo interessante, só que, curiosamente, eu também descobri que existe uma tese que é comprovadamente científica, que a África e a América do Sul já foram um continente só. Isso chama Pangeia. Então, eu comecei a despertar por uma questão, falei, poxa, se os dois continentes foram juntos e o cara achou diamante numa área, então na outra... Deve ter também. Tem que ter diamante, não é verdade? Só que, com essa curiosidade, nós tivemos uma determinada época que a gente teve negócio nos Estados Unidos. Então eu ia muito, né, dos Estados Unidos. E em Nova York, para quem conhece, existe um determinado setor lá em Manhattan, não sei se chama-se Diamond Market. É um local que só existe negócio de diamante. Inclusive tem biblioteca voltada para diamantes, essas coisas todas. E eu enfiei a cara lá, na biblioteca, estudando os mapas, tal. E eu cheguei à conclusão, aonde poderia ter os diamantes aqui no Brasil, no mesmo rio, na mesma situação da África do Sul. Então, no livro eu falo o seguinte, para a Milena, né, a menininha, que quando ela for adolescente eu vou contar para ela onde é que eu acho que teria diamante. No final do livro eu passo para ela aqueles conselhos que eu daria para ela, tá? Mais tarde, que eu coloquei aqui como as 11 regras do vovô Toninho. Eu falando sobre, né, as minhas experiências sobre casamento, sobre saúde, sobre tudo da vida, tudo que eu acho que é importante. Por exemplo, uma coisa importante que eu sempre... As pessoas me perguntam, qual que é a sua religião? Eu não tenho religião. A minha religião é meu coração. Então eu falo com ela para fazer do coração dela a verdadeira religião. Então tem várias coisas realmente que são da minha vida que eu passo para ela. E eu espero que ela... e que estão aqui no livro. Estão no livro. Quem quiser conhecer, né, Toninho, está aqui. É só procurar. Como é que faz para poder comprar seu livro? Hoje a pessoa quer comprar seu livro, onde procurar? Vai ser na TV a cabo. Contato na TV a cabo. TV a cabo, é só ir lá, né? Falar assim, eu quero conhecer o livro do Toninho Coelho.
e que está bem interessante. Já recebi um, já comecei a ler. E é isso, mais um livro de Toninho Coelho. Eu acho que vai ser uma motivação para outras pessoas contarem, porque todos nós temos histórias. E é muito importante. A gente morre, né? Uhum. Infelizmente, apesar que o meu planejamento de vida é para 104 anos, eu tenho mais 30 anos de vida. É isso aí. E a história fica. E eu vou ter muita história para contar além desse livro. Isso então aí. Eu espero escrever muito mais livros, entendeu? A gente vai, mas a história fica.